Sejam muito bem-vindos ao PrismaCast. É uma honra ter você aqui com a gente nesse podcast, né, onde a gente fala sobre diversos assuntos, a inovação e a sua aplicação em diversas áreas. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, né? Vamos conversar um pouquinho sobre um tema aí que tem transformado culturas e resultados por onde passa, que é o Lean. Ele é muito mais, né, do que uma metodologia, ela é uma filosofia que coloca as pessoas no centro dessa evolução. E para a gente conversar, né, para tornar a nossa conversa ainda mais rica, estou aqui com o professor Carlos Coutinho, que vai conversar um pouquinho com a gente, né, explicar mais sobre o Lean. Ele é carioca, flamenguista, consultor, escritor de 3 livros sobre Lean e inovação. E entre eles, né, o conhecido Tríade de Competência, onde ele explora alguns pilares, né, liderança, método e conhecimento técnico. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muita satisfação estar aqui com vocês, Maria. E realmente temos muito o que conversar. A conversa vai ser boa. E para a gente compor essa nossa conversa, né, eu também estou aqui com 2 convidadas mais do que especiais. A Angélica, que faz parte aqui do Grupo MM também. Hoje ela é nossa gerente do CX, né, que é um departamento aí que ronda vários departamentos, tá sempre, a gente nunca sabe o que tá fazendo, mas tem muito resultado, tá trazendo muita coisa boa aqui para a empresa. E junto com a Angélica, a Maria Eduarda, que também faz parte desse departamento aí, né, junto com a gestão, está aí transitando por várias áreas, trazendo muito conhecimento. E para você não ficar muito perdido, o papel delas é essencial, porque tem tudo a ver com o Lean. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Maria. O pessoal tem bastante curiosidade, né? O que é o CX? Então, o CX é Centro de Inovação e Excelência. A gente atua em várias áreas da empresa. Eu brinco que o CX tem ele está tendo uma aula de metodologia bem profunda com o Coutinho sobre a metodologia Lean e quanta coisa a gente já pratica, mas muitas vezes a gente não conhece a metodologia e como a metodologia facilita a nossa vida, né? Então, o CX, ele já atua muito com a metodologia, muitas vezes não dando os nomes oficiais, né, os nomes de mercado, mas agora a ideia é acelerar, né, essa metodologia que já vinha acontecendo na empresa, espalhando por toda, não só ficando no CX, mas espalhando por toda a empresa, né? A gente está no programa Lean, né? Nós estamos com 50 participantes da empresa de diversas áreas, e o CX é o ponto focal, mas para que a gente possa aprender muito, né, com o Coutinho e depois disseminar. Ótimo. E eu também agradeço pela participação, obrigada, e vamos conversar, a gente tá aqui para trocar ideias, e eu trabalho junto com a Angélica no CX, então esse projeto do Lean tá sendo muito bom para mim pessoalmente, porque eu tô aprendendo muitas coisas, e trazer tudo isso pro Grupo MM tá sendo incrível. É uma empresa, né, que tem crescido cada vez mais. Se você ainda não conhece o Grupo MM, por favor, acessa aí o nosso Instagram, galera, que vocês vão ficar impressionados com o tamanho dessa empresa. Começou lá com uma pequena loja, né, e hoje já são mais de 230 filiais, além do e-commerce e o MM Atacado, que atende aí todo o Brasil. Então, todo esse projeto, né, todo esse programa, ele tem, assim, uma importância muito grande, porque ele não atinge, né, como as meninas falaram, apenas os departamentos, mas toda uma estrutura, né, todas as lojas, muitas pessoas envolvidas. Então, né, pra gente já começar aqui a nossa conversa, conta pra mim um pouquinho, Coutinho, sobre esses 3 pilares, né, sobre essa tríade aí, a importância dessa tríade e como que elas se conectam com a implantação do Lean nas empresas, né, a liderança, o método e o conhecimento técnico. Muito bom. Antes de tudo, eu quero dizer também que estou muito feliz de estar com o Grupo MM. Já era cliente do grupo, agora estou super feliz de estar fazendo esse trabalho com você. Então, assim, falando da tríade da competência, não foi algo criado por mim, um conceito, né? Mas eu desenvolvi um pouco mais, né? Então, seria o seguinte, né? Mas toda organização, e o profissional também, ela precisa ter um equilíbrio de 3 grandes macrocompetências, que é o método, o conhecimento técnico e a liderança. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Primeira coisa é liderança, né? O que é liderança? Focada nas pessoas, né? Como que não é só o gestor em si, né? É o protagonismo das pessoas, né? A atitude que as pessoas têm dentro da organização, que é o próprio profissional, né? Temos a liderança. E uma organização, ela tem vários aspectos organizacionais, tem áreas, né? E você então tem que ter uma metodologia, um método, né?
O Lean, por exemplo, ele é uma filosofia, mas pode funcionar o quê? Como um método de você cada vez mais melhorar o produto para o cliente, tudo. Então, nenhuma empresa sobrevive sem ter uma metodologia de trabalho, né? E o conhecimento técnico, né? É o quê? Toda empresa, ela está no ramo de serviço, então o conhecimento técnico das pessoas, o que a gente chama do capital intelectual, é extremamente importante, né? E por que a gente fala de equilíbrio, né? Porque são três itens tão importantes que um não compensa o outro. Então a alta performance tem que ser um equilíbrio desses três, né? Se você até pensar no aspecto profissional, né? Às vezes um profissional, ele tem uma boa liderança, ele conhece metodologia, mas às vezes ele muda de ramo de trabalho. Ele sai de um determinado ramo e vai para outro. Ele passa a ter um pequeno gap, que ele tem que buscar conhecimento técnico, né, para equilibrar e conseguir usar o seu método e sua liderança, né? E a liderança, na nossa carreira, a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Então, a empresa, ela tem que, qualquer programa que a empresa fale de crescimento, ela tem que investir nesses 3 pontos. E aí, fazendo um gancho do Lean, o que eu acho que é muito, muito bom aí, lembrando que o Lean, na verdade, se a gente for traduzir para o nosso Brasil, seria, né, que a gente chama de um processo, né, enxuto, né, enxuto que numa visão com o que é necessário, pensando nas pessoas e nos clientes principalmente, né? Isso veio da filosofia, né, japonesa, especificamente da fábrica Toyota, né, que foi a precursora disso. E se trabalha muito esses 3 aspectos, né? As pessoas com a liderança, a atitude, né? A filosofia de pensar, o método em pensar em racionalizar o recurso, aproveitar cada vez mais a melhoria contínua, e o aprendizado, o conhecimento técnico sempre cada vez crescendo mais para desenvolver aí cada vez mais a melhoria contínua. Ótimo. Uma coisa que o senhor falou que me chamou muita atenção é essa questão do processo enxuto, né? E esse ano, uma das campanhas aí, o tema principal dentro do Grupo MM é a campanha do Menos é Mais. Então eu queria que vocês, meninas, aí trouxessem um pouquinho, né, dessa campanha, que é uma... Para você aí que está nos ouvindo, a gente sempre tem uma estratégia para o ano, né? Eu acredito que não só as empresas, mas nós também, enquanto pessoas físicas, a gente tem sempre essas metas, esses objetivos, né? E esse ano é o Menos é Mais, que seria aí o nosso slogan para o ano, né? E esse Menos é Mais, ele é aplicado em todas as áreas. Mas às vezes quando a gente ouve assim, a gente fica, putz, vamos cortar tudo. Mas não é isso. Então, por favor, vou pedir para vocês explicarem um pouquinho essa ligação com o programa Lean. Então, como a Maria falou, ele permeia várias ações dentro da empresa. Então, a gente está incentivando várias frentes. Então, a Maria e o Leonardo estão à frente dos padrinhos da economia, né? Que também são voltados a disseminar essa cultura da gente achar oportunidades de redução de despesas também. E dentro, nessa frente, né, trazendo o Lean como enxuto, o menos é mais, no sentido de a gente buscar oportunidades. Então, não tem a ver com cortar pessoas, não tem a ver com diminuir o orçamento, tem a ver com a gente utilizar melhor os recursos, efetivamente. Então, até ter uma metodologia mais alinhada, né? Isso. Então, às vezes, a gente imagina que para melhorar a performance no indicador, a gente vai precisar de investimento, e às vezes não. A gente precisa reestruturar nossos processos, a gente precisa escutar a ponta, quem executa efetivamente, né? Ou a logística. Então, essa metodologia está nos ajudando a identificar essas oportunidades. Uma das nossas metas é uma meta pública, né, do Grupo MM, é reduzir 1 ponto percentual da nossa despesa, né, até 2028. Então, quando a gente olha de imediato, você pensa assim, nossa, vai ter que cortar muita coisa, vai ter que revisar contrato, vai ter que reduzir setores. Mas tem várias formas de atingir esse desafio, e a gente, através da metodologia, né, às vezes a gente... Eu brinquei esses dias dentro da empresa numa reunião que a primeira vez que eu escutei essa meta, eu achei ela quase inalcançável. E agora, com a metodologia, acompanhando os processos, a gente fez um mapeamento de fluxo de valor, a gente vê quanta oportunidade tem. Então, muitas vezes a gente está tão acostumado com o processo, ele é sempre daquela forma que a gente deixa de buscar oportunidades. E a gente tem muita oportunidade. Então, e
o Coutinho falou da tríade, e o quanto as pessoas que executam, independente do seu cargo, do seu nível hierárquico, elas têm conhecimento e podem contribuir com isso. Então, o Lean está ajudando nós identificarmos essas oportunidades sem ser uma redução, mas a gente até tem processos que a gente viu que vai precisar de investimento, é o inverso disso, mas é como utilizar melhor o recurso. E a metodologia vem ajudando bastante isso, né? Eu achei interessante que você trouxe quando eu achava que a meta era inalcançável. Mas aí também, um pouquinho antes lá na tua fala, você falou que tem várias coisas que o programa Lean, o CX, né, já fazia, já desenvolvia, mas não tinha nomeado. E acho que a economia, muitas vezes, né, dentro desse contexto, ela tá muito ligada a isso. Às vezes é você entender ali, nomear o porquê daquela economia. Não é fazer um corte, né, ou um investimento inteligente. Às vezes não é cortar tudo. Não. Como que eu posso melhorar? Isso aqui é a longo prazo, né? Que tem metas aí que a gente sabe que o grupo tem para 2028, 2032, 2050. Então, essa economia é a longo prazo, né? Esse menos é mais é a longo prazo. É muito interessante. Quando a gente vai para a metodologia, o nosso grande desafio é a execução. A gente conhece muita coisa. Hoje, o acesso à informação é absurdo, né? A gente tem a oportunidade de aprender navegando no Instagram, que inicialmente era uma rede social, mas hoje você também pode utilizar isso para aprender. Mas o nosso grande desafio é a execução numa empresa com 2.500 colaboradores, espalhada em lojas físicas com 4 estados, com mais CDs no Nordeste. Então, como fazer com que aquilo que muitas vezes a gente imagina lá numa sala da alta gestão, uma meta, um indicador, ele aconteça o desdobramento e execução em todos os níveis, né? Realmente, quando a gente fala de comunicação, né, e a Maria é a madrinha disso dentro da empresa, o grande desafio é a gente sair o estratégico acontecer no operacional. A abertura disso. Então, a gente vem, através das metodologias, a gente pensa às vezes, as aberturas desde a meta do planejamento estratégico, do BSC da empresa, né? Até chegar no eu sou o aprendiz, aonde eu contribuo na engrenagem. E muitas vezes a gente tem a falsa interpretação, a errada interpretação, que às vezes aquele colaborador que ele está mais na base, ele não tem o interesse ou ele não entende o quanto ele é importante. E ter a oportunidade de ver o processo acontecendo, você ir lá, você vê o quanto as pessoas se importam pelo processo, o quanto elas têm dor de dono, o quanto elas querem contribuir. Mas muitas vezes a gente não dá nem espaço para elas. Então, às vezes a gente traz o Coutinho, ele vem de fora para às vezes ajudar a gente a enxergar. O olho de fora ajuda. O que tá dentro. Né? Mas geralmente assim, né? Quem tá ali no meio do furacão não consegue ver o que tá acontecendo. Não. Aí a gente precisa dessa consultoria, né? Dessa pessoa de fora para pegar na mão e falar, olha, mas não é bem assim. A gente pode fazer dessa forma diferente, né? E puxando um pouquinho aqui o gancho da execução e até a questão de liderança, Coutinho, conta para mim qual que você acredita ser o papel da alta gestão dentro de todo esse processo para que o Lean realmente aconteça de uma forma eficiente dentro da empresa. Muito bom. Né? Assim, eu gosto de usar muito a palavra patrocinador. Quem patrocina? Legal. Patrocina não é só bancar, né, monetariamente, é acreditar, ter a crença que aquilo realmente vai acontecer, né? E um patrocinador participativo, né? E é o que vem acontecendo muito com a nossa alta direção, né? A gente tem aí reportes aí para o time, então nós estamos tendo aí um incentivo muito grande, né? Isso tem sido um ponto muito forte e até em outros programas que eu já participei, isso às vezes ficava a desejar. Então eu acho que o comprometimento está sendo entendido como que é necessário uma metodologia pensando nas pessoas, que o Lean pensa muito nas pessoas, né? Até falar que o menos é mais, ele combina muito com a visão do Lean, porque o menos é mais aqui é questão de foco, né? E o que é o foco? Foco no cliente e nos colaboradores que estão conosco, né? Então, então o papel da liderança é isso, não
literalmente não deixar cair a peteca, né? Criar recurso, né? Por exemplo, o time está trabalhando muito, muito integrado, né? Um comprometimento muito grande, ou seja, cada líder tem seu papel em incentivar e direcionar até, né? E óbvio, quem está na visão estratégica também vai sempre direcionar, olha, tem que estar conectado com o nosso planejamento estratégico. Isso é uma coisa que a gente está bastante focado também. Todo esforço, a gente pensa em cada linha do nosso planejamento estratégico. Você comentou aqui agora sobre as pessoas, né, serem o principal ativo de todo esse processo. E eu queria saber, na verdade, como que você enxerga esse olhar humanizado dentro do Lean, porque quando a gente fala de processos, ainda é do conhecimento geral, né, que o processo ele é A mais B e acabou. Não. Mas não é assim que funciona. Por trás do processo tem uma pessoa. Não é só uma máquina que está ali, né? Não é só um sistema. Então, como que você vê esse olhar humanizado mesmo dentro do Lean? Muito, muito bom, Maria, a pergunta. Assim, ó, eu não gosto nem da expressão muito de gestão de pessoas. Eu gosto de falar o seguinte, gestão das pessoas, de uma pessoa para as pessoas. Né? Então, lembrando que vem da cultura japonesa, né? Acho que foi um olhar muito do aprendizado em mão dupla, né? É uma troca, o líder também aprende, né? Quem está, por exemplo, eu estou à frente do programa, eu estou aprendendo muito, né? Com os processos, com as pessoas, né? Então, esse é o sentimento realmente de troca, né? E do respeito aí a essa pergunta, ou seja, o líder se preocupar com o crescimento do time, né? E também, né, quem está sendo mentorado, quem está sendo cuidado, também valorizar isso, né? Então é nesse clima de muita colaboração, de preocupação mútua, que nasce a essência da melhoria contínua. Você querer o tempo todo cuidar daquele local, cuidar melhor ainda do seu cliente e a gente trazer os melhores resultados. Todo mundo tá com um foco único, né? Com um objetivo único ali, que é trazer a melhoria, trazer o melhor resultado. E são dias e dias, somos pessoas, né? Pessoas são complexas. Tem chuva, tem sol, né? Tem vento, né, Duda? Nem sempre, todo dia, né? A gente tem aí os nossos percalços aí que a gente vai realmente ajustar. Né? E eu queria, já que a gente já entrou nesse ponto aí, né, dos percalços, das dificuldades, queria que você compartilhasse aqui com a gente algum erro que o senhor já cometeu ou que o senhor viu que aconteceu dentro de uma jornada do Lean em alguma empresa, ou até mesmo dentro da sua história, né, que o senhor possa compartilhar aí como que lidou com tudo isso, o aprendizado, né, porque eu acredito que todo tropeço, toda dificuldade que a gente passa, a gente aprende alguma coisa, né, então como que aconteceu? Eu gosto de falar que nós somos formados por 80% dos nossos erros repensados e 20% das coisas que a gente acertou de primeira. Né? Então, na verdade, o Lean também tem muito essa questão que, assim, a visão de melhoria contínua, você até tem uns termos que a cultura japonesa usa, vá lá e veja, observe, né? Experimente, teste. Né? Isso está mostrando essa cultura, né, do aprendizado pelo erro. Então, falando nisso aí, talvez assim, o que eu já vi talvez de possível erros que a gente tem que ter tido corrigir a rota é talvez assim, ó, uma ansiedade muito grande da alta liderança de querer um resultado muito de imediato, né? Existe uma maturação, né? Porque na verdade o resultado vem das pessoas, vem do conhecimento que ela tem, que está ali dentro dela, que a gente vai trabalhando, vamos dando condição para ela contribuir. Isso tem um processo. Né? Então esse é um dos pontos, querer talvez um resultado muito imediato. Então é algo de médio prazo. Né? E o outro ponto também é isso, né? Ter a certeza que porque assim, todos participam, mas o patrocínio, né, o acreditar tem que ser da liderança. A liderança tem que acreditar que isso é algo transformador. Né? Então, e assim, já tive problema nesse sentido de ter uma dificuldade, às vezes, e algumas, como daqui a pouco essa ansiedade do resultado ela não foi tão rapidamente atendida, aí talvez aí o programa tenha esfriado. E o que a gente tem que fazer? Né? É deixar muito claro, até alinhar a expectativa, né? Qual o resultado que se quer a médio, curto e longo prazo. E é o papel meu também, até como orientador,
alinhar essa expectativa. Olha, pela experiência que a gente tem, é tal prazo, tudo. Então, acho que muito é isso. Um alinhamento de expectativa seria a melhor correção de todas. Maria, até queria aproveitar como ponto focal do projeto dentro do Grupo MM, né? Eu tenho bastante contato com o Coutinho diretamente e a nossa característica do varejo, que é fazer tudo muito rápido, tudo imediato, né? Muitas vezes faz com que a gente atropele etapas. Então, muitas coisas que nem a gente falou assim, por que o nosso grande desafio é a execução? Porque boa parte da metodologia que o Coutinho está vindo e capacitando a gente conhece ela em uma camada superficial. Uns mais, porque já praticaram, mas quando a gente vai olhar para os pontos que a gente tem de oportunidades, é porque a gente não manteve o padrão, que é o nosso grande desafio. Mas por quê? Porque a gente atropelou etapas. Então, o que é a nossa grande característica, uma grande vantagem competitiva do varejo de ser rápido, ter uma reação rápida, essa capacidade de mudança de rota, em alguns momentos, ela pode ser uma desvantagem. Então, olhando, né, por exemplo, a gente está em várias etapas do programa, né, a gente está exatamente no meio do programa agora, né, então quando a gente fala, por exemplo, em PDCA, né, muitas vezes a gente fala assim, mas o que você já está executando? Mas a gente não terminou ainda a etapa do planejamento. Então, se eu sair executando, atropelando etapas, muitas vezes eu estou fazendo uma ação que não vai resolver realmente meu problema. Daqui 1-2 meses, o problema vai voltar novamente. E pensando numa empresa que tem a sua meta de triplicar seu faturamento nos próximos anos, então eu brinco, né? A gente levou 45 anos para chegar no nosso primeiro bilhão de faturamento e nós temos uma meta de triplicar isso numa janela pequena. Então, como que a gente vai escalonar essa operação, mantendo a centralidade no cliente, garantindo qualidade, atingindo, né, garantindo os nossos grandes metas globais da empresa, mas mantendo esse padrão. Então, o Coutinho, muitas vezes, ele tá falando pra gente estudar, ir mais a fundo, e a gente tá pensando já no plano de ação. Então, muitas vezes, a função do Coutinho é trazer a gente pro foco. E quando ele falou de alinhar expectativas, porque muitas vezes a gente quer sair executando e muitas vezes a gente não vai executar o que... A gente vai resolver, a gente vai dar um remédio pra febre. Mas a febre é sintoma, não é causa. Então, é esse ponto mais profundo que o Coutinho faz a gente toda hora voltar pra realmente achar a causa fundamental. Eu sou o ponto focal do projeto, mas eu também sou participante de um grupo. E eu brinco que se fosse olhar, eu tinha certeza de uma causa fundamental no primeiro módulo, depois no segundo era outra, e agora é outra. Por quê? Porque a gente muitas vezes atropela as etapas. E esse é o nosso desafio de execução, né? Ser mais profundo para ser realmente mudanças estruturais. E trazer esse equilíbrio, né? Entre essa tríade das lideranças, o conhecimento técnico, a metodologia, como mesmo você falou. É tudo muito rápido. Amanhã já tem uma coisa nova, entendeu? E a gente depende, enquanto mercado varejista, né? Enquanto comercial, a gente depende dessa agilidade, mas nem sempre a agilidade do hoje vai me trazer o resultado amanhã. Coutinho, tem uma frase que você fala, que você toda hora faz a gente lembrar dessa frase. Eu acho que deve ser a que eu ia falar agora. Fala. Eu aprendi aí, vem os aprendizados. Eu aprendi muito com o gestor meu a seguinte frase, né, que tem a ver com planejamento: fazer devagar para fazer ligeiro. É bem essa. Então, assim, tem um momento de planejamento, não podemos passar o planejamento onde você planeja como vai fazer, você analisa a causa, utiliza o conhecimento das pessoas, que é fundamental, faz a observação no seu local onde as coisas acontecem, a gente chama muito isso, lá no campo, no varejo, lá no chão da logística, né? E tudo mais. E aí sim é hora de a gente, com todas as informações, todo mundo executar. Aí a energia da execução, né? Mas energia executão, sair fazendo é diferente como de executar minha avó, não com análise. colocar a carroça na frente dos Exatamente. Então, mas isso não tira a agilidade do processo. Então, muitas vezes ser ágil, é você fazer uma boa análise para ganhar na agilidade da execução, na efetividade do resultado da execução.
O Coutinho falou agora de ir a campo, me fez só fazer um link. Eu comentei que muitas coisas a gente faz, mas a gente não fazia com método. Então, há alguns anos, a gente fala do MDL, né? Meu dia de loja. Ir para a loja, ver a operação. E muitos de nós fizemos. Nossa, tem pelo menos 3 anos de MDL. Quanta coisa melhorou, a gente enxergou de oportunidades indo para o MDL. Mas agora a gente chegou numa etapa que a gente viu assim, nossa, se a gente tivesse essa metodologia, a gente teria sido mais produtivo. Às vezes aquela ação que a gente voltou certo que resolveria o problema, não resolveria o problema, na verdade ela causou um outro problema. Ou ela não escutou todos os envolvidos. Então, a gente vê que a iniciativa, a vontade, a gente tem. Mas o método faz com que a gente caminhe de forma mais constante, né? E colha resultados mais consistentes com isso. E vem uma questão também que hoje se fala muito, né? Eu depois quero até ouvir a Duda, né? Que faz parte dessa geração. A geração que o método, ele une gerações, né? A gente tem um objetivo, né? Então, muito bacana esse nosso grupo de 50 pessoas, né? Tem pessoas de 3, 4 gerações. E eu acredito muito que né, você usar a filosofia Lean, ela é um alinhador de propósito que a gente vai entender, né? Cada um vai entender que cada geração tem o seu papel, né? Você, Duda, né? Eu falei você, Duda, né? Mas a questão de cada um tem a sua contribuição. Porque são visões diferentes, né? Exatamente. Igual a Angélica falou do MDL, né? Meu dia de loja. A minha equipe, ela é do comercial. Quando que no momento a gente juntaria alguém do financeiro, alguém do crédito, uma tarde inteira para ir na loja e analisar todos os processos com a metodologia? Isso. Foi muito importante, assim, para todo mundo observar o que a pessoa faz dentro da SEDAN, que é o nosso centro administrativo, e o que acontece na ponta. Porque a gente tem uma ideia que o processo está sendo assim, e quando a gente chega na ponta não está sendo executado dessa maneira. E a gente só enxerga isso no MDL. Então, eu acho que é aquela coisa, sentado na cadeira não se resolve nada. Exatamente. E não existe verdade absoluta, né? A observação que te gera, a observação comportamental de como as coisas acontecem, o que o seu cliente está falando, é o que vai gerar a mudança que a gente precisa. Eu acho que vocês já responderam a minha pergunta, acredito que seria a próxima aqui, que era ver aonde que anda esse conhecimento técnico, né? Eu acho que é justamente nessa execução, nesse ir a campo do MDL que vocês trouxeram aqui, né, do meu dia de loja, de você entender, porque que nem você trouxe, né, Duda, alguém lá do financeiro tem um conhecimento que eu não tenho nenhum daquela área. E pra mim, às vezes chegou esse problema e eu não sei como resolver. Mas você tem um conhecimento técnico, você pode aprimorar aquele processo, melhorar ele, né, trazer lapidar aquela metodologia já usada. Né? Porque para nós aí do grupo que já está há 47 anos no mercado, a gente já indiretamente acostumou com o processo, né? Então a gente já é assim que funciona. E essa conversa entre as gerações é muito importante, porque é a primeira vez que tem tanta geração reunida, né? Então você olhar assim e pensar, puxa vida, olha só, talvez a forma com que eu coloco a água nesse copo seja de um jeito, mas você pode me ensinar um jeito que é mais rápido, que eu vou derramar menos, que eu vou conseguir aproveitar melhor essa água. Então é muito nesse processo, né? Essa troca de ideias, de informações, esse crescimento mesmo. Você falou de especialista, Maria. Se a gente faz uma fatia de cada área da empresa, a gente vai ter especialistas cada um no seu nicho. Sim. Mas, em todo momento, em todo processo, a gente sobrepõe as nossas especialidades. E, às vezes, as nossas decisões de processos, ou como que vai mudar um fluxo numa loja, como que vai ser um sistema, a gente não envolve todos os que fazem parte. E o que a Duda falou de ir para a loja e ver, muitas vezes aquela minha ideia genial que resolve o problema da minha área está causando um problema no ecossistema. Perfeito. E que sozinho, como especialista, eu não sou capaz de enxergar. Só quando eu vejo a cadeia acontecendo. Então, isso foi algo que, para nós, assim, desconstruiu muitas coisas que a gente acreditava. Que realmente, olhando aquilo sozinho, ele traz uma solução, mas aquilo não acontece sozinho na experiência do cliente, né? E o Coutinho falou de tudo é voltado para a experiência do cliente. Isso agrega valor? Pode ser um cliente interno, um cliente externo, nosso cliente final. A gente viu quantas coisas a gente faz que não agrega valor. E que a gente defende com unhas e dentes aquela etapa. Então, isso vem ajudando a gente a mudar o nosso olhar. E
paralelo a isso, e o Lean ajudou a acelerar essa temática, a gente tem um outro programa na empresa, né? Que está na sua 3ª edição, que é o Varejo Verso, né? Que é um programa voltado para a geração mais jovem. Até a Maria já participou, né? E acho que ano passado, né? Na edição anterior. Sim. A Duda está participando nessa edição agora. E a gente, como participantes do Lean, a gente viu o quanto a parte de treinamento, conectar essas gerações é um desafio. E muitas vezes a gente tem a visão de que uma geração mais nova, ela não quer fazer uma carreira, ela não quer se prender com a empresa, ela não se apega. Quando a gente estou participando também como junto com a gestão de pessoas, que está responsável por esse ano, a quantidade de coisas que a gente escutou dessa geração mais nova, colaboradores que têm, assim, 60 dias de casa e tem feedbacks muito bons para nos dar de coisas que a gente tem a oportunidade de melhorar, mas que às vezes a gente fica, não, eu tô aqui há 15 anos, eu sei bastante. Sim. E daí não dou espaço para aquela pessoa que chegou agora e que tá vendo a oportunidade. Então, quando a gente fala do menos é mais, o menos é mais também é no Varejo Verso agora, né? É a temática junto com o treinamento e quando o Coutinho fala de ir para pontas, que a gente chama de MDL, de ir para loja, que na metodologia do Lean chama de Gemba, né? Mas independente do nome dado, é a capacidade de ouvir. Então, às vezes, a gente não tem essa sensibilidade. A gente quer, às vezes, escutar para dar uma resposta. Escutar para dizer que eu tinha razão, mas não... Escutativa, né? Mas não essa escutativa. E isso vem nos mostrando o quanto escutar quem faz a operação acontecer, qual é a dor dele. Muitas vezes a gente acha que as pessoas não fazem porque elas não querem fazer. E a gente vê que tem muita coisa por trás do porquê que aquele processo não acontece, né? Sim, e eu vejo que isso está muito ligado com o processo de inovação, que a gente sempre fala, né? Inclusive o PrismaCast aqui, ele é justamente isso. A gente trazer vários temas para trabalhar a inovação dentro daquela área, daquele assunto, enfim. E eu achei interessante os pontos que vocês trouxeram, que às vezes isso de você ter a dificuldade da escutativa. E dentro da inovação a gente fala, né, que tem aquela famosa frase, se apaixone pelo problema e não pela solução. E eu acho que é a maior dificuldade, né? Quando a gente acha aí a solução para um problema, a gente fica, não, porque é isso. Mas às vezes não é isso. Não se apaixone também pela ferramenta, né? Esse é um método, às vezes você tem que simplificar, não vai usar tudo que você conhece, é uma observação simples de tomar uma atitude de imediato, ou então fazer uma análise mais profunda. E já vou puxar o gancho aí para perguntar para o senhor, tá? Como que o Lean, ele tem mais a ver com usar melhor o que já existe? Porque às vezes a inovação a gente acha que é trazer uma coisa nova, uma ferramenta nova, mudar tudo, né? Vai precisar da MMTech para desenvolver. A inovação não é só tecnologia, então como usar melhor o que já existe, né? Como que você enxerga essa relação entre o Lean e a inovação? Então vamos lá, o Lean, ele tem uma palavra-chave que se fala muito, que é eliminar os desperdícios. O que é desperdício? Desperdício tem uma orientação para o cliente. Literalmente, quando a gente fala não agrega valor para o cliente, literalmente é o seguinte, o cliente, ele pagaria mais por esse item, por essa etapa que eu estou fazendo. Estou fazendo um transporte de um local para outro. Isso valoriza o produto para ele? Não. Então, a gente tem que pensar numa forma de eliminar os desperdícios, né? Por quê? A inovação, ela é o quê? Ela vem para melhorar os processos, mas imagina se você tem um monte de desperdício, daqui a pouco você vai querer inovar em coisas que o cliente nem valoriza. Então tem um processo, o Lean faz esse processo inicial de preparar o campo, né? Poxa, o meu processo já está, digamos, enxuto, ou seja, ele só tem, meu produto, né? O meu processo, ele leva para um serviço, para um produto que todas as etapas, né, tudo que eu coloquei no serviço e produto, o cliente quer, né? Aí sim, vou inovar, vou colocar uma nova tecnologia que vai levar mais ainda para esse foco. Aí daqui a pouco tem alguma coisa que você acha que o cliente quer, ele não quer, você não falou com ele, e você vai fazer uma inovação em cima daquilo. E a gente descobriu isso. Mas eu não queria isso. Então é isso. Acho que é um complemento, eu diria que fazer uma análise de racionalização de recurso bem feita é o caminho para você deixar aquilo que realmente já é bom e melhorar em cima daquilo que realmente o cliente quer. A inovação chega nisso. E ela se torna um pilar estratégico.
né? Você ter essa escutativa, você se colocar ali. É interessante porque aqui dentro do Grupo MM a gente tem esse exemplo de dar esse espaço para fala, né? Hoje a gente tem um programa de inovação que se chama o Prisma, inclusive, onde os colaboradores eles podem trazer ideias para mudanças de processo. Então fica aberto aí para todos os colaboradores, não apenas o administrativo, mas lá nas lojas. Hoje tem o comitê de inovação que faz, né, essa triagem, digamos assim, dessas ideias, justamente para ter essa análise, né? Porque, como já foi citado inúmeras vezes aqui, né? Às vezes a gente olha e traz uma solução apenas com a visão que eu tô tendo do processo. Mas eu não sei como que ele funciona. Às vezes a minha solução pode estragar o resto do processo inteiro. E como trabalhar tudo isso, né? Então, eu queria entender nesse processo da gente já ter essa escuta, ter essa, não vou nem dizer essa escuta, né? Mas ter esse espaço para ouvir, esse espaço para fala. Como que o Lean ele pode apoiar ou até mesmo acelerar esse processo de inovação, Muito né? bom. Então aí vamos entrar naquela parte que você falou também do conhecimento técnico, né? Então a escuta ativa, ela dá um momento assim muito bacana de você ouvir as pessoas e ela trazer o conhecimento técnico que é preciso para resolver aquele problema, né? Então a forma que aí tem um ponto que a gente no Lean, vá no Gemba assim, onde as coisas acontecem, né? Lá na ponta na loja, na boleia do caminhão, né? Na plataforma de carregamento. Então, quando você estimula que as pessoas vão lá observar, ela vai ter a chance de dar análise dela. Quem conhece mais do processo é quem está ali o dia todo, né? Então, esse estímulo da observação, de não assim, ó, se você tem um bom conhecimento para ajudar, não existe hierarquia. Então, o que é muito bacana também, né? Essas 50 pessoas, eu tenho gerente, eu tenho time operacional. Então, esse é um ponto forte aí que abre aí, né? Então, ou seja, naquele momento ali, não é hierarquia, é o conhecimento que cada um tem para agregar, né? Eu acho que isso é o máximo da valorização. É muito, todo mundo, né? Todo ser humano, né? Quer ser valorizado pelo que sabe, pelo que conhece, tem uma satisfação pessoal de poder contribuir com o coletivo. Eu acredito que essa parte foi a parte mais enriquecedora do Lean, que desde o início o Coutinho falava, não chame só líder, só gestores, chame o dono do processo. Exato. Isso eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu dentro do Lean, além da gente conhecer melhor as pessoas, a gente conheceu quem realmente faz o processo. E a gente descobriu quais são os problemas de fato, porque a gente tinha na nossa cabeça tal problema, mas no final isso não era o problema, que se fosse só os líderes ou só os gestores, talvez a gente nunca teria chegado na causa principal. Sim. Eu vou dar um exemplo só assim, ó, um dos grandes, um exemplo icônico, né? Um dos grandes percussores do Lean, né? Foi um gerente da Toyota, que era o Tashishi Ono. Ele morreu em 1990, mas ele ficou 50 anos na Toyota, né? No final ele era o gerente geral de todas as fábricas. Mas ele foi um mentor de toda a filosofia, né, das ferramentas criadas, né? E ao longo da carreira dele, se você pesquisar, você não vai encontrar nenhuma foto dele sentado numa mesa, interno. Você vai as fotos dele é tudo com bonezinho na frente de um processo de uma fábrica. Então, mão na massa. É a mão na massa, é a vocação. Então, eu acho que é isso. Ou seja, a hierarquia que está junto, né? Tem que ter hierarquia, tem que ter liderança, tem que ter controle e comando, mas tem que ter esse respeito, né, à escutativa, né? A entender que no fundo, os conhecimentos se complementam e todos eles são necessários. Sim. Estão todos com um objetivo único, né? A gente entender, eu acho que esse é o ponto-chave de todo o programa. É entender ali que, como o senhor mesmo citou, não é o meu cargo, não é há quanto tempo que eu tô, não. Como que eu consigo contribuir aqui? Como que a gente pode melhorar? Porque, bem no fim, não interessa se eu sou da loja física, se eu sou da comunicação, se eu sou do CX, se eu sou do financeiro. O objetivo principal da empresa é eu levar o melhor atendimento e promover a conquista para o meu cliente.
independente do que eu esteja fazendo. Então, é entender esse macro, né? E eu vejo que é um processo de desenvolvimento. Até a Duda lá no início comentou, né, que tá sendo enriquecedor para ela para desenvolvimento pessoal. Sim. E eu vejo não só no profissional mesmo, né, mas justamente no pessoal, porque a gente consegue fazer essa aplicação na nossa vida. Ele vai falar, putz, eu posso melhorar esse processo aqui. Eu posso facilitar essa área na minha vida, seja no convívio familiar, com amigos, enfim. Mas é algo que você vai lapidando, né? O teu convívio ali, o teu crescimento mesmo, o teu desenvolvimento. Isso é um gancho que eu queria pegar. Antigamente, uns 15 anos atrás, a gente falava-se assim, né? Você quando vai para o trabalho tem que esquecer o seu pessoal. Isso literalmente não existe mais, né? Isso também é uma visão do que a gente está falando aqui da filosofia. Se a gente quer aproveitar a criatividade das pessoas, o conhecimento, isso é tudo. É a pessoa como toda, o pessoal dela, os valores e tudo, exato, né? Então, realmente, então se prega muito o crescimento das pessoas. E muitas vezes mais o pessoal do que o profissional, né? Então, olha a experiência que a gente está passando, que vocês estão passando, até depois acho que vai ser muito interessante a gente fazer uma análise final disso, né? Se você pontuar, vou fazer uma pontuação depois, quanto que eu aprendi profissionalmente, você pode colocar as coisas de técnicas com isso aqui, mas e as atitudes pessoais que eu aprendi, né? Então, acho que fundamentalmente uma transformação pessoal mesmo. Os dois andam juntos, né? Como é muito difícil tirar uma coisa da outra. Não tem. Não tem, né? A gente até fala, como que eu vou pegar ali, não vou nem dizer exigir, né? Mas querer que o meu colaborador tenha uma alta performance, sendo que ele tá com um grande BO em casa. Não tem como. Muito difícil. E tem o termo hoje, né, da segurança psicológica no trabalho. É puramente assim, você, né, como pessoa se sentir confortável para você poder performar profissionalmente aqui dentro. Né? Exato. E, galera, acredita que a gente já tá chegando na parte final dessa conversa? A gente já tá aí, né, um papo tão enriquecedor, mas eu não quero finalizar sem deixar algumas dicas aí para quem tá nos ouvindo, né, quem tá conosco aqui nesse episódio de hoje. Então eu queria que vocês trouxessem, né, uma dica prática aí de qual o primeiro passo para qualquer pessoa, independente da área, como a gente falou aqui, é um processo que é aplicável para qualquer um, seja auxiliar, seja gestor, seja ajudante, seja estagiário, aprendiz, seja do financeiro, enfim, qualquer área. Então, qual o primeiro passo que essa pessoa pode dar para aplicar o pensamento e a metodologia do Lean no seu dia a dia? Conforme as visões aí de cada um. Muito bom. Que na verdade, assim, né, o Lean tem alguns valores, alguns princípios, né? O principal é o seguinte, entenda como o seu processo opera, né? Aquilo que a gente falou, vá lá e veja e acompanhe, converse com as pessoas. Se você hoje daqui a pouco você está na empresa, até mesmo você tem um projeto pessoal que você quer, né, desenvolver, converse com quem talvez entenda mais que você. Se for na empresa, vá lá falar com pessoas que estão ali, onde o problema está acontecendo. Se é um projeto pessoal, fale com pessoas que já está executando aquilo, ou seja, ter uma conclusão mais clara, né, do todo, né, do que a gente chama do fluxo de valor, né? Tudo que acontece que gera aquele produto que você quer. Porque que a gente chama do pensamento em fluxo, né? O grande impedidor aí da melhoria contínua é a ideia preconcebida. Então, a primeira dica, né, é zere o seu cronômetro, zere a sua cabeça e vá fazer um novo mapeamento, né? Esqueça por um tempo a visão que você tem do problema e tente buscar novas informações, ouça as pessoas que o caminho vai vir dali. Acho que a primeira dica é isso, né? Enxergue de uma forma mais aberta. Ótimo. E vocês, meninas? Qual a visão de vocês aí? Qual dica prática? Acho que dentro de tudo que vocês têm aprendido dentro do programa, né? O que vocês já evoluíram dentro do trabalho, na vida pessoal, o que vocês dariam de dica para quem quer começar a fazer essa aplicação? Eu acho que para mim, como eu tô começando a minha carreira profissional agora, eu tô há menos de 1 ano no grupo, eu acho que tudo que o Coutinho falou é super válido e eu vejo como eu mesmo. Veja qual a importância do seu processo. Porque quando você vê a importância do seu processo, você começa a trabalhar com mais amor. Você se
dispõe a fazer aquilo de forma certa. Igual o Coutinho falou, às vezes eu tô fazendo um processo e eu não sei para que ele serve ou para o que aquela coisa vai gerar no futuro, eu não vou ter nem a capacidade para pensar em alguma melhoria. Quando você sabe a importância do que você faz, você começa a pensar, nossa, eu poderia fazer dessa maneira, eu posso fazer assim. Então eu acredito que se expressar mais também, não ter medo de hierarquias, e sim, eu acho que isso tá errado, aponte o erro, fale, não tenha medo. Então eu acredito que isso serve para qualquer um e qualquer pessoa. Muito bom. Legal. Concordo plenamente, Duda. A Duda falou isso e me fez lembrar de uma dinâmica que aconteceu no grupo do Varejo Verso, que a gente pegou falando sobre o que a gente entrega de valor, né? A gente pediu para que eles escrevessem no papel o que é a atividade que eles fazem, sem eles dizerem, obviamente, mas e como que eles conectavam com o cliente, com o propósito da empresa. E sem eles se identificarem. No final, a gente pegou todas aquelas folhas e a gente lia pra gente tentar descobrir quem era. Olha, que E bacana. foi sensacional, né, Duda? Nossa. O que as pessoas escreveram. Primeiro porque elas tiveram que parar para refletir o que o trabalho dela impacta. E assim, a gente teve respostas da equipe da logística sensacionais. Sensacionais, assim. Naquilo eu falei assim, cara, que orgulho da pessoa que escreveu isso. Tinha pessoas lá que estavam há 30 dias na empresa e, nossa, parecia que já estava há 10 anos. Tinha uma paixão ali escrita. Nossa, foi lindo. Muito lindo de ver, porque ela parou para refletir, assim, qual que era a importância do trabalho dela. Aonde? Então, a gente fala tanto na empresa, né, que o nosso propósito como Grupo MM é promover conquistas. Então, a equipe da logística colocou a importância do trabalho da logística na conquista do cliente, que tem aquele sonho daquele produto para chegar na casa dele. Mas, assim, quando a gente para refletir, nesse viés que a Duda colocou, a gente sai da operação, a gente sai do processo. Mas qual é o valor do que eu faço? Que volta, vamos dizer assim, a gente falou do processo, cai no método, volta para as pessoas. Né? Volta para isso, tudo volta para a pessoa, porque o nosso cliente é uma pessoa, o nosso colaborador é uma pessoa, né? Todo mundo que faz parte desse processo, né, dessa cadeia, são pessoas. E a minha dica, né, quem gostaria de participar desse movimento que está acontecendo, que não é um movimento só com essas 50 pessoas que estão participando, é acessar a UniMM, porque lá na UniMM, que é a nossa plataforma, né, institucional de treinamentos, todos os materiais que nós estamos recebendo de treinamento estão disponíveis, então vocês podem estar participando, né, desse processo, acompanhando também agora lá no Conecta, as pílulas que a gente está divulgando do que está acontecendo de cada módulo, para que você possa estar fazendo parte do que está acontecendo naquele mês, naquela quinzena, porque esse programa, ele não acaba na data final do cronograma com o Coutinho. Ele começa, o Coutinho. Eu tô só dando um empurrãozinho. Exatamente. Então, a ideia é que a gente realmente absorva todo esse conhecimento que o Coutinho tem, né? A gente já iniciou direto no assunto, mas o Coutinho tem uma bagagem gigantesca, né, Coutinho? Nossa, já com projetos por vários países pelo mundo, então, realmente são projetos de peso que ele já conduziu. Então, a gente está tentando sugar tudo que o Coutinho tem para nos passar, para que a gente possa depois também caminhar sozinhos, né? A gente tem essa capacidade. Então, a gente quer disseminar essas 50 pessoas, depois sejam disseminadoras, né? Junto com o CX, que vai ser o ponto focal. Para que daqui a pouco tenha um projeto, além do projeto da logística, além do projeto da loja física, tenha projetos em outras áreas. Vamos ter um projeto lá no financeiro, vamos ter um projeto no compras. Independente do que for, né? O Coutinho, eu não vou conseguir replicar a tua frase, mas ele falou uma coisa hoje que foi assim, o bom da melhoria é que ela é contínua, não tem fim. A gente sempre vai ter oportunidades, então a gente vai entregar algo agora. O famoso arco-íris, né? Não tem. Daqui a pouco é outra oportunidade, então essa é a vantagem. É uma coisa que a gente sempre vai estar se aprimorando e buscando novas oportunidades, né? E fazendo um gancho aqui do que a Angélica falou, né? Até a gente brinca, né? Que o sonho do consultor é não se aposentar na empresa que está dando consultoria. O maior legado nosso é realmente gerar esse entusiasmo. A gente traz um pouquinho de conhecimento, mas, gente, o conhecimento está muito na empresa, né? Então, é despertar esse foco, né? Esse poder, né?
Eu brinco que nós somos treinadores para ensinar as pessoas a tirar as rodinhas da bicicleta, né? Então, eu seria um professor ruim se eu tirar a rodinha do meu pessoal, né? E ela não andar sozinha. Então, o que eu quero é que o time ande sozinho. Então, é isso. E eu acredito muito nesse potencial da MM, né? Nesse momento agora que a gente está vivendo aí de essas 50 pessoas, como a Angélica falou, é o começo, mas vão ser pessoas extremamente importantes para ser semeadoras aí de todas as áreas, né? E é isso. Acho que reforçar o convite que a Angélica falou, de quem tiver mais curiosidade, tem muito material na plataforma para entender como que está funcionando aí, quais são as ferramentas, né? É bem por aí. Olha, gente, que papo enriquecedor, né? A Angélica comentou assim, eu sou a madrinha da comunicação, então eu não participo aí do programa Lean, mas cada vez que eu vou lá para fazer uma gravação, eu vejo o pessoal tá focado, tá ali trazendo. Gente, é incrível ver uma gerente de tecnologia estar entendendo o processo da logística, entendeu? Que são totalmente diferentes, né? E acompanhar a separação de etiqueta, né? Sim, o quanto isso é enriquecedor. Então, eu quero muito agradecer por todos vocês terem vindo aqui, né? Terem topado esse convite pra gente estar conversando. Foi um papo de muito conhecimento mesmo. Obrigado, Duda, por ter vindo aqui. Trazer essa sua visão. Foi principalmente esse lado pessoal, né? Que às vezes a gente esquece. A gente que já tá ali no processo, que, né? Igual a Duda, eu também tô começando, mas eu tô uns 2 aninhos na frente dela na caminhada profissional. Mas acho que a gente às vezes fica tão com sede ao pote, só no resolver, que a gente esquece de olhar que também tem o pessoal. E o quanto eu trazer a minha visão pessoal, trazer essa paixão é importante. Claro, né? É importante eu estar bem para conseguir produzir bem, né? Trazer um resultado de qualidade. Angélica, muito obrigada você também por estar aqui com a gente, né? Trazer essa sua visão. Explicar mais uma vez para nós o que é o CX. Um dia todo mundo vai saber de cor. Agora nós temos uma sala, nós temos uma Olha de identificação, a gente começa a marcar território agora. Próximo passo é ter uma máquina de café expresso. Não, vamos lá, vamos ter que estar conversando mais vezes. Espero que você esteja presente em mais departamentos, né? Passando aí, trazendo mais melhorias para a empresa. Obrigada. E Coutinho, muito obrigada por você ter vindo aqui também com a gente, ter compartilhado todo esse seu conhecimento. Acho que foi só nem 0,5% de tudo que você sabe, né, para compartilhar. Eu reforço o meu aprendizado, né? Gente, eu venho para cá sorrindo aqui para Ponta Grossa, né? Então eu fico, né, ansioso pela semana que eu vim para cá. O aprendizado tem sido muito bom também. Maravilha, mas muito obrigado mesmo, né, por todo esse compartilhamento de conhecimento. E eu não vou deixar de agradecer você que tá aí com a gente, né, nos ouvindo, ficou conosco até o fim desse podcast. E vou reforçar aqui a mensagem da Angélica há uns minutinhos atrás. Ficou interessado em todo o processo, como que ele funciona, a metodologia, não deixa de acessar aí, né, a nossa UniMM para você que é colaborador, para estar acessando, tendo esse conhecimento, tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, não apenas profissional, mas também pessoal. E vou deixar o meu convite para todo mundo que está nos ouvindo para acompanhar as redes sociais aqui do Grupo MM. Lá a gente está compartilhando aí um pouquinho de tudo que acontece no grupo, que não para de crescer. Porque, olha, gente, é só o começo, viu? Antes da gente iniciar esse momento aqui, essa conversa, a Duda falou, o Grupo MM vai estourar. Então, se eu fosse você, eu começava a acompanhar as nossas redes sociais para você ficar por dentro mesmo de toda essa história, porque hoje a gente está mostrando o resultado, está mostrando o processo, mas tudo começou lá no amor, começou lá na paixão, começou na vontade de fazer acontecer. Então, acompanhe as nossas redes sociais, Grupo MM Oficial, Lojas MM e fique por dentro de tudo. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, muito obrigado você que nos ouviu e até o próximo PrismaCast.